hora de acompanhar o programa Inteiro Teor. Nesta edição, vamos abordar questões que chegaram à Justiça Federal em consequência da pandemia da Covid-19. É já já, fique com a gente! Como ficam os prazos perdidos por causa da Covid-19? Como a pandemia afetou a vida de quem toma remédios controlados que dependem de receita e não podem ser adquiridos pela internet? E no quadro Inteiro Teor Notícias, fique por dentro de mais decisões da Justiça Federal na primeira região. É agora, não sai daí! A vida escolar dos estudantes brasileiros foi afetada de perto pela pandemia. Com tudo que vem acontecendo, será razoável impedir a matrícula em instituição de ensino superior pela não observância de prazos fixados em calendário escolar quando o descumprimento ocorreu por motivo de doença? Confira na reportagem como a Justiça se posicionou em um caso assim. Há mais de 1 ano e meio, o mundo inteiro convive com o vírus que já tirou a vida de 4,5 milhões de pessoas e contaminou mais de 210 milhões. A Covid-19, causada pelo novo coronavírus, que tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca, fez com que todos se distanciassem. Isso porque a recomendação das autoridades de saúde para evitar o contágio é justamente evitar aglomerações, higienizar frequentemente as mãos e usar máscaras. O isolamento se tornou necessário diante de simples sintomas como de uma gripe até a realização do exame para a detecção do vírus. Cenário de medo para a população e de crise financeira para muitas famílias que dependem de vendas ou que perderam seus empregos durante a pandemia. Carla, que trabalha como micropigmentadora, teve um prejuízo profissional significativo. Ela ficou 5 meses com a clínica fechada, mas ainda assim foi infectada. Nós ficamos 70 dias sem abrir a porta da minha casa, exceto para receber compras do supermercado, porque a gente teve esse ciclo de um positivar, depois o outro, e o outro que não sabia se tinha contraído, até que achava teste para fazer e dava resultado negativo. Foram 70 dias assim de uma restrição total. A Organização Mundial da Saúde recomenda 10 dias de isolamento após o início dos sintomas e mais 3 dias adicionais. Claro que durante este período podem surgir compromissos importantes, mas a quarentena precisa ser mantida mesmo assim. No Tocantins, uma estudante aprovada para o curso de Medicina do Instituto Tocantinense, presidente Antônio Carlos, em Palmas, acabou perdendo o prazo para efetivar a matrícula justamente porque o pai testou positivo para a Covid e todos precisaram ficar isolados em casa. Inconformada, ela entrou com uma ação na Justiça e já em primeira instância garantiu o direito de ser matriculada. Este professor de Direito Administrativo e Constitucional, doutor em Direito, explica que apesar de a Constituição Federal conferir às instituições universitárias autonomia, elas também precisam seguir outros princípios. O Poder Judiciário tem conferido suas decisões. O Poder Judiciário trabalha com o direito, e este direito é composto não apenas de regras, mas também de princípios extraídos da Constituição Federal. É razoável que um candidato aprovado no vestibular, com os requisitos preenchidos e impossibilitado de realizar a sua matrícula devido a um problema sanitário, ele tenha ceifado seu direito de acesso ao ensino superior? Não é razoável. Esta é a pergunta que se leva ao Poder Judiciário e é a pergunta que tem predominado na jurisprudência dos nossos tribunais regionais federais. Quando o caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a 6ª Turma confirmou que há provas no processo demonstrando a detecção de Covid-19 no pai da aluna.
Os magistrados ressaltaram que a jurisprudência da Corte é no sentido de não ser razoável impedir a matrícula somente por não observância dos prazos fixados em calendário escolar, ainda mais quando a não realização da matrícula no tempo estabelecido tenha ocorrido por motivo de força maior, alheio à vontade do estudante por doença comprovada. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir como a pandemia afetou a vida de quem toma remédios controlados que dependem de receita e não podem ser adquiridos pela internet. E no quadro Inteiro Teor Notícias, fique por dentro de mais decisões da Justiça Federal na Primeira Região. A gente volta já com mais Inteiro Teor. A venda de antidepressivos e estabilizadores de humor teve um aumento expressivo durante o primeiro ano da pandemia. Um levantamento do Conselho Federal de Farmácias mostra que quase 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos em 2020, um salto de 17% na comparação com 2019. Esse incremento na procura levantou uma questão: como atender essas pessoas e, ao mesmo tempo, diminuir o deslocamento para consultórios e farmácias? Acompanhe com o Rafael Braga como a Justiça equilibrou os dois lados da questão. A comercialização de remédios controlados, os chamados tarjas pretas, é restrita, segue normas como a Portaria 344 do Ministério da Saúde e a Resolução 44 de 2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É o que explica o presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, Farid Buitrago. Essa legislação visa proteger os pacientes e a comercialização desses medicamentos porque eles fazem riscos à saúde das pessoas quando são comercializados de forma indevida. A legislação proíbe o comércio desse tipo de medicamentos via internet sem as respectivas receitas. O médico salienta que os remédios controlados precisam ser receitados por profissionais inscritos nos conselhos de medicina e que o paciente pode correr riscos se adquirir o produto sem receita pela internet. Tenho que lembrar que os medicamentos que são comercializados via internet não têm a garantia de que se trata de um medicamento que o paciente vai receber. Portanto, a efetividade pode ficar comprometida. O Conselho Regional de Medicina recomenda que não adquiram produtos via internet se não são fornecidos por uma farmácia, uma drogaria legalmente habilitada. Mas as restrições vêm sendo questionadas. Uma empresa do setor farmacêutico, por exemplo, chegou a entrar na Justiça Federal em Brasília, sustentando que as normas, ao coibirem a venda remota de substâncias especiais, extrapolam o poder regulamentador do Ministério da Saúde e da Anvisa, prejudicando a liberdade econômica. Como a Justiça no DF negou o pedido da farmacêutica para continuar comercializando remédios controlados pela internet, o caso foi parar na 5ª turma do TRF da Primeira Região. No recurso, a empresa acrescentou a alegação de que a comercialização via internet não significa necessariamente desatenção ao paciente, que pode se comunicar com o farmacêutico por via remota, e que tal transação não impede a fiscalização sanitária e favorece os pacientes com dificuldade de locomoção. No TRF1, o recurso teve como relator o desembargador federal Souza Prudente. Nem ele nem os demais membros do colegiado encontraram reparos a fazer na decisão da primeira instância, o que significa dizer que as normas federais são válidas, com amparo na Constituição Federal, e que o pedido para comercialização dos tarja preta pela internet permanece negado. Para Prudente, por se tratar de medicamento de controle especial, as normas diferenciadas e restritas devem permanecer, não representando limite ao livre comércio e à concorrência.
E não é demais lembrar que as regras para acessar os remédios controlados podem evitar riscos e assegurar a vida. Aliás, o controle do acesso aos remédios controlados é tão importante que mesmo durante a pandemia de Covid-19, com normas mais rígidas para evitar a circulação do vírus, a venda dos tarja preta continuou restrita, seguindo normas já existentes, com apenas um detalhe em relação ao período de validade das receitas. En algunos estados houve alguna flexibilização em relação à duração das receitas, exatamente para beneficiar aqueles pacientes que tinham dificuldade de procurar as unidades de saúde em busca destes medicamentos controlados. Segundo o diretor de fiscalização do Conselho Federal de Medicina, o médico psiquiatra Emanuel Fortes, a ideia é encontrar uma forma de, pós-pandemia, continuar com a extensão do prazo de validade das receitas dos controlados, desde que não se permita a aquisição dos medicamentos de uma só vez. O Conselho Federal de Medicina já tem uma interação tanto com o Conselho Federal de Farmácia quanto com a Anvisa, para que mesmo depois da pandemia a gente tenha uma prescrição controlada. Uma receita valeria para 3 meses e o aviamento se daria mês a mês. O paciente não sairia com a quantidade para 90 dias dos medicamentos. Por quê? O uso abusivo ele traz muitos problemas, quer seja de transtornos efetivamente psiquiátricos, mentais, alterações comportamentais, quanto até o risco de intoxicações. A competência da Justiça Federal abrange diversos ramos do direito. Por isso, são tantas as questões que todos os dias mexem com a vida dos cidadãos. Confira no quadro Inteiro Teor Notícias alguns exemplos de como isso acontece. A Justiça Federal garantiu a um estudante que já cursou o ensino superior o direito de ingressar em segunda graduação com financiamento pelo FIES. Em recurso apreciado pela 5ª turma do TRF1, a União e o FNDE chegaram a sustentar que a destinação de recursos financeiros a uma segunda graduação de um mesmo aluno impedem o acesso de outro que dele necessita para frequentar o ensino superior pela primeira vez. Mas, segundo a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, que foi seguida à unanimidade pelo colegiado, a legislação em vigor à época em que a ação foi proposta restringe a concessão de financiamento apenas ao estudante que esteja inadimplente com o FIES ou com o antigo programa de crédito educativo. O TRF da Primeira Região permitiu que médicos inscritos na Universidade Federal de Mato Grosso para participarem do exame Revalida regularizem pendências de documentação para validação de diplomas posteriormente. A Justiça considerou a excepcionalidade da situação em razão da pandemia da Covid-19, que fechou as fronteiras e levou à suspensão, pela própria Faculdade de Medicina, de uma das etapas do edital de revalidação. Segundo o desembargador federal João Batista Moreira, se a própria instituição admitiu a regularização em momento posterior, é possível afastar provisoriamente a exigência do diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação ou por órgão correspondente no país de conclusão do curso para participação no Revalida. A decisão foi unânime. A mesma 6ª turma considerou legais as multas que foram aplicadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, a uma empresa pela venda de produtos reprovados em exame pericial quantitativo. O estabelecimento alegou que as penalidades impostas pelo órgão federal dependiam de regulamentação e pediu a nulidade ou redução das multas. O relator convocado, o juiz federal Roberto Carlos de Oliveira, lembrou, porém, que o Inmetro tem poder de polícia administrativa e pode estabelecer diretamente penalidades como as que foram aplicadas. As multas somam quase R$24 mil. E até o próximo!
A gente se vê aqui na TV na próxima semana, mas todos os dias você pode estar ligado no TRF da Primeira Região pelo nosso portal e redes sociais. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau, tchau!